Queridos, a paz do Senhor. Eu quero agradecer, irmãos, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Com a Bíblia aberta na carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo 1. Vamos ler onde se inicia a perícope. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Tá bom, só até aqui, para nos estendermos. A perícope tem um pouco mais, mas só até aqui tá bom. Pode tomar o seu assento. Eu prego a palavra, irmãos, há mais de 20 anos. Conheci diversos estados, diversos lugares, diversas igrejas. E eu não tenho a menor dúvida, irmãos, que o tema escolhido para hoje aqui é um tema que está bem escasso. Não se escolhe mais esse tipo de tema para as festividades. As pregações de hoje, irmãos, elas têm mudado o foco de uma forma extremamente radical. A mensagem que outrora vinha da vertical, do alto para baixo, através do joelho, foi suprimida, e no lugar desta entrou a pregação que veio da horizontal, literalmente arrancada do intelecto. São mensagens que amassageiam o ego, são mensagens que não confrontam, são mensagens que não põem o crente no canto da parede e o pressionam à santidade. São mensagens que não têm substâncias em si mesmo. Mas não é de se admirar. Algumas pessoas erroneamente pregam que um dos últimos sinais que denunciariam a volta de Jesus será um grande avivamento. E há um equívoco terrível aí, porque não é isso que a Escritura diz. A Bíblia diz que um dos últimos sinais que vai denunciar a volta de Jesus é um tempo de apostasia. O próprio Senhor Jesus disse: porventura achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar? É um prenúncio de como estaria a situação quando Jesus voltar. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 5, Paulo vai dizer assim: porque os últimos dias serão tempos trabalhosos,
porque surgirão homens blasfemos, arrogantes, amantes de si mesmos, desobedientes, ingratos, incontinentes, sem afeto natural, sem amor para com os bons, desobedientes a pais e mães, mais amigo dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência, olha o que Paulo está dizendo, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia desta. Paulo encerra no versículo 5 dizendo: destes afastem-se. Por incrível que pareça, o mesmo apóstolo, quando está escrevendo agora a sua primeira carta a Timóteo, muito especialmente no capítulo 4, no versículo 1 e no versículo 2, ele diz: porque o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Paz, meus senhores e as senhoras, existem demônios doutrinando pessoas. E Paulo não estava escrevendo para ímpios, Paulo estava escrevendo para um jovem pastor. Paulo ainda escreve, se não me falha a memória, 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4, porque chegará um tempo em que não suportarão ouvir a sã doutrina, mas tendo como que comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências, tendo desviado o ouvido da palavra da verdade. Hoje você não ouve pregação sobre pecado. Hoje você não ouve pregação sobre o inferno. Hoje você não ouve pregação sobre o estado intermediário dos mortos. Hoje você não ouve pregação que vai falar sobre a sua vida vindoura, mas fala-se de pregação sobre um reino terreno. E isso causa ojeriza em Deus, dá náuseas no Todo-Poderoso, porque isso representa, tipifica uma igreja morna, e Deus não suporta a igreja morna. Uma das doutrinas, irmãos, que judeu muito preza, irmãos, é acerca do pecado. Quando você se senta num curso de teologia, numa cadeira, irmãos, de uma faculdade teológica, como eu sentei, você vai ver diversas matérias: pneumatologia, sobre o Espírito Santo; tanatologia, sobre a morte; angelologia, sobre anjos e demônios. Você vai ver sobre escatologia, sobre as coisas vindouras; soteriologia, sobre salvação. Mas o pecado é uma doutrina tão séria, tão severa, que ela ganha uma matéria específica, chamada de ramatiologia. O judeu leva tão a sério o pecado, irmãos, que, por exemplo, Êxodo capítulo 20, versículo 5, está escrito: porque eu sou o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. O judeu é tão ferrenho com esse tipo de coisa, com o pecado, irmãos. O judeu leva tão a sério, que você vai ver frequentemente nas páginas da Bíblia, ninguém menos que os discípulos de Jesus, caminhando pelas ruas da Palestina, e quando vem alguém deficiente físico, eles olham para Jesus e logo perguntam: Senhor, qual foi o pecado que este homem cometeu para que estivesse assim? Se não foi ele que pecou, no mínimo seus pais pecaram para que estivesse assim. O pecado tem um peso, irmão, tão avassalador. As consequências são tão desastrosas, são tão catastróficas, que foge do raciocínio humano. Romanos capítulo 3, versículo 3 diz: porque todos
pecaram e afastados estão da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte. Ora, se Paulo está dizendo que todos pecaram, todos, não é todos menos o pastor Jean, não é todos menos a pastora Keila, não é todos menos o Papa, não é todos menos o Pai de Santo. Quando ele diz todos, são todos e acabou, todos pecaram. E por causa do pecado, todos estão afastados da glória de Deus. Paulo, sabendo da severidade do pecado e do teor catastrófico que o pecado tem, ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Não obstante, a Bíblia fala do germe do pecado. Nós estávamos em estado de putrefação espiritual. Não havia nenhuma beleza em nós que pudesse atrair a atenção de Deus. A Bíblia vai um pouco mais fundo, dizendo que o pecado cheira mal às narinas de Deus. O que me chama a atenção, e foi muito bem falado aqui, é que em João capítulo 3, versículo 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de uma... A Bíblia tem 31.173 versículos, e nenhum deles tem um poder de descrever com total originalidade o tamanho do amor que Deus teve por nós. É tanto que a Bíblia usa a expressão: e Deus amou o mundo de uma tal maneira. Sabe o que eu acho interessante? É que quando um rapaz, ele se encanta por uma moça, a primeira coisa que ele olha, irmãos, isso é a própria psicologia que fala, ele olha para a aparência. O homem é atraído pelo que vê, a mulher pelo que ouve. Então o homem, quando ele está se namorando por alguém, a primeira coisa que ele olha é para a aparência. Ele é atraído pela aparência, e então ele começa a alimentar aquele sentimento. Deus olha da eternidade para você. Ele não vê absolutamente nada em mim e nem em você que pudesse atrair a atenção dele. A única coisa que ele via era o pecado. O que ele via era a podridão. O que ele via era o germe do pecado, deixando o teu corpo espiritual em estado de putrefação. Não havia valor, não havia preço, não havia absolutamente nada que pudesse atrair a atenção de Deus. Mas Deus lá do alto, quando Ele olha para mim, olha para você, Ele é quem resolve, Ele é quem decide, Ele é quem quer. Ele olha para você e diz: eu quero amá-lo. Ele resolve, irmãos. O amor de Deus, o amor de Jesus foi tão grande, irmãos. A Bíblia fala que o maior mistério da eternidade foi a encarnação do Verbo. Nada se compara à encarnação do Verbo. Se não me falha a memória, eu acho que é 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que diz: e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou na carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Esse é Jesus de Nazaré. Jesus foi movido por um amor, irmãos, que nenhum homem, nem o mais exímio exegeta pode descrever, pode passar para o papel com total originalidade o amor que Deus teve por nós. O apóstolo Paulo teve um lampejo do que se passou na eternidade. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, Paulo começa a descrever simplesmente um lampejo do que aconteceu lá, e ele vai dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou e se humilhou e assumiu a forma de homem. Quando Paulo diz que ele se esvaziou,
Parece, irmãos, que eu estou vendo Jesus na eternidade. O mesmo Jesus descrito em Apocalipse capítulo 1 e Apocalipse capítulo 19. Aquele Jesus com vestes reais, resplandecentes, angelicais e talares. Os cabelos mais brancos como a pura lã, os seus olhos como tochas de fogo, da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes, os seus pés como latão reluzente que acabara de sair da fornalha, pronto para esmagar a cabeça do diabo. Na sua cabeça uma coroa com muitos diademas. Parece que eu vejo este Jesus da eternidade sendo movido por um amor indizível. E ele olha para a raça humana da eternidade, ele olha para o Cronos, e olha para mim e para você, seres imprestáveis. E aquele amor começa a mexer o coração do Eterno. E é um amor tão grande, que ele resolve olhar para a corte angelical, que oferece a ele uma adoração perfeita e ininterrupta por toda a eternidade, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Parece que eu vejo Jesus olhando para a corte angelical, que lhe oferece uma adoração magnífica, perfeita. Ele olha para ela e dá uma pausa por alguns instantes. Parece que eu vejo o amor balançando o coração de Jesus, e ele resolve tirar a coroa laureada de glória e colocar no canto. O cetro com o qual regia o governo angelical colocar de lado. Retirar suas vestes reais, resplandecentes e talares. Mas o único e verdadeiro Deus, com o coração solapado por um amor, por algo que não prestava, ele resolve agora deixar a eternidade, entrar no Cronos e assumir a forma de homem, se humilhando para vir ao meu e ao teu encontro. Algumas pregações por aí são explicáveis, não são justificáveis, irmão. Se explica por quê? Porque pregador, irmão, principalmente se for assembleano, que nem eu, é doido por glória a Deus, derrubar a cadeira, sair sapateando no pé só. E pregação assim não arranca isso, irmãos. Por isso que as pessoas pregam outra coisa. É explicável, mas não é justificável. Mas eu quero crer, irmãos, que Deus marcou essa hoje para tratar conosco. Jesus nasce. Escute. Se aproxima o horário, irmão, o momento da crucificação. Todos lembram que Jesus está no Getsêmani, orando. Jesus não precisava, ele não precisa de mim nem de você. Ele é Deus. Ele se deixa valer desse expediente para ele, porque ele me ama e ele te ama. E Deus não nos ama, irmão, por causa das nossas obras. Deus nos ama apesar das nossas obras. João capítulo 13, versículo 1, está escrito: já era hora da Páscoa. O diabo já havia colocado no coração de Judas o plano maquiavélico de traí-lo. Jesus ergue a voz e diz que eu continuei amando-os e amei-os até o fim, todos eles, sem distinção, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo. Jesus não te ama, não é por causa das suas boas obras e nem por causa das suas más obras. Ele te ama apesar disso. Jesus está no Getsêmani agora orando. E ali, irmãos, como homem daquela escuridão, ele não viu um palmo dentro do seu nariz. Mas como Deus, ele já estava antevendo o que viria sobre ele. E era algo que ia doer na carne. Ele tem medo. E ele está de joelhos orando. Ele se sente só. Ele chama os 12 discípulos. 9 ficam lá no sopé.
9 não, porque Judas já tinha saído. 3 sobem com Jesus. Jesus pede para que eles fiquem num canto aqui, como que dando cobertura espiritual. E Jesus fica mais assim orando. E ele sabe o que vai acontecer. E ele está orando, irmãos. E ele começa a suar. Você sabe disso. Ele está suando, suando, suando. Só que repentinamente, irmãos, o suor dele se transforma em quê? Eu tenho um livro, irmão, de um médico que conta. Deve ter médico aqui, deve ter algum médico aqui? Pronto. Isso é possível? Eu tinha até o nome técnico disso, agora eu não sei. A senhora lembra? Isso é possível. Agora isso é possível como, irmãos? Quando o medo atinge uma escala de pavor, da taquicardia, o coração começa a bater mais forte, mais acelerado. A corrente sanguínea acelera. 3 coisas podem acontecer nesse momento, por causa do medo exacerbado que a pessoa está sentindo. Número 1, ela pode ter um ataque cardíaco e morrer, não suportar. Tamanha velocidade que o coração está batendo, a velocidade que a corrente sanguínea está desenvolvendo. Jesus não iria morrer de ataque cardíaco, porque não era esse o fim dele. Porque se ele morre de ataque cardíaco, o plano da salvação não se concretizaria. Jesus está sentindo medo ainda. A segunda coisa que pode acontecer é uma veia se romper e a pessoa ter um derrame. Jesus também não poderia morrer de derrame. Quando isso acontece, a pessoa está no ápice, já quase para sucumbir. Os poros se dilatam e começa a transpirar sangue. Sabe o que é isso? Jesus estava com medo. Ele estava sentindo a dor da morte. O Criador de todas as coisas agora, o meu Criador, estava sentindo medo. Ele precisava passar por isso. Quando ele está orando, irmão, ele está com tanto medo, que ele olha para o Pai e diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Aqui, irmãos, teologicamente eu vou te falar, ele primeiro fala como homem. Como homem, o medo fala: se possível for, passa de mim este cálice. A resposta vem em seguida, pautado, sabe no quê? No amor. Porque ele sabe que se passasse aquele cálice, você não estaria aqui hoje. E ele grita: mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Quando Jesus desce, irmãos, Judas vem e dá-lhe um beijo como sinal de quem deveriam prender. Jesus era falso? Jesus chama Judas de quê nessa hora? Jesus foi irônico por acaso? Porque Judas não era amigo de Jesus, mas Jesus era amigo dele. Aqui está a prova de que Jesus é teu amigo, independente do que você faça ou deixa de fazer. Ah, como ele está falando com gente aqui. E você acha que não doía porque Jesus sabia quem é que iria traí-lo. João capítulo 3 diz isso. E mesmo assim, ele passa por cima disso e chama amigo. Resumindo, irmão, Jesus é levado sob açoites, chicotadas, esbofeteadas. Saem batendo nele. Jesus tinha passado a noite inteira, irmãos, orando. Eles levam para Pilatos, escute bem.
Pilatos olha para Jesus, irmãos, Lucas capítulo 23, Pilatos por 3 vezes diz: esse homem é inocente, eu não vejo nele culpa alguma. Pilatos não tinha relacionamento com Herodes, e ele diz: eu vou encaminhá-lo para Herodes. Até neste momento tão confuso, irmãos, Jesus consegue quebrar a inimizade e fazer 2 líderes se falarem, se comunicarem. Leva para Herodes. Herodes também não vê condenação nele, que pudesse levá-lo à morte, e manda de volta para Pilatos. Pilatos olha para Jesus. Escute bem. Engana-se quem acha que Pilatos queria crucificar Jesus. Pilatos não queria. Pilatos estava sendo pressionado. Cargo político. Deixa quieto, né? Pilatos, olha o que ele diz: vou condená-lo ao flagelo. O flagelo romano, irmãos, dá-se em 40 chibatadas menos uma. Por que não 39? Não sei, pastor. Há quem diga que era para que não se perdesse a contagem, a numeração. Por isso que o termo é esse: 40 chibatadas menos uma. Sabe qual é o nome do chicote que açoitou Jesus? Azorrague. Azorrague significa escorpião. Alguém já levou aqui uma ferroada, uma picada de escorpião? Eu vou te dizer por que o azorrague se chamava escorpião. Era um chicote, irmãos, tinha uma haste de madeira. E as pontas, irmãos, chegavam até 12 faixas de couro. Em cada extremidade dessas faixas de couro existiam pedaços de ossos de bode quebrado, e pedaços de metais, bolas de aço. Escute bem, se eram 12 faixas, uma chicotada, ia deixar quantas marcas em Jesus? O azorrague, ele tinha uma força tão ferrenha, que o carrasco vinha, ele pegava impulso para trás, vinha com força e tacava, pá! E quando ele puxava, tá! Vinham pedaços das costas de Jesus. Escute, existem escritos que dizem, irmãos, que cada vergão que se abria nas costas de Jesus tinha a espessura de um dedo. O Salmo de número 22 diz: e todos os ossos de suas costelas davam para ser contados. Jesus levou 468 cortes, irmãos, nas costas. É porque você tem preguiça de ler. Mas o profeta Isaías diz: e ele foi moído por nossas transgressões. Jesus estava desfigurado no Calvário. Dificilmente quem ia para o flagelo voltava com vida, ou voltava em sã consciência. Por quê? Porque naquela época o flagelo, irmãos, era tão severo, tão sagaz, tão hostil, que somente 12 chicotadas, só 12, a pessoa perdia o controle das pernas e tombava. Se levasse mais 12, iam 24 chibatadas, ela perdia o controle do sistema digestivo e urinava e defecava sem querer. Com mais 12 chibatadas, ela começava a perder o controle mental e começava a delirar. Jesus não levou 36, Jesus levou 39, e ele nem perdeu o controle das pernas, nem perdeu o controle do sistema digestivo, e nem ficou delirando, mas o pensamento dele era: eu amo a Igreja Batista 1º de Julho, e eu sei que se eu não suportar, eles não irão, por isso eu vou através da cruz. É pela cruz. É
pela cruz. É pela cruz. Jesus estava todo ensanguentado, irmãos. Desceram uma coroa de espinhos. Aqueles espinhos, irmãos, tinham um teor tão elevado de pontiagudação, que quando colocaram na cabeça de Jesus, eles encalcaram com bambus. E aqueles espinhos perfuravam o couro cabeludo da cabeça de Jesus. O grito, irmãos, é um recurso do corpo para aliviar a dor. É por isso que quando você se corta, você grita. Você leva um choque, você grita. Você leva um susto, você grita. É um recurso do corpo. A Bíblia diz que Jesus, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Você está entendendo? Ele precisava passar por isso. Pois ele disse: eu vou pagar o preço para resgatá-los. Ainda tem outra coisa, preste bem atenção. Jesus dali, irmãos, ele é levado novamente à presença de Pilatos. Quando ele chega na presença de Pilatos, irmãos, Jesus está ali totalmente desfigurado, inchado, todo rasgado, as costas moídas, a coroa de espinhos pregada na sua cabeça, uma dor insuportável. Quando eles estão ali, para a tristeza e decepção de Pilatos, a turba está lá na frente, toda olhando para Pilatos, para ver qual seria o veredito. Imagino eu que Pilatos pensando: ninguém defendeu Jesus, viu? Ninguém. A única que quis defender Jesus não era crente. Quem era? A esposa de Pilatos. A Bíblia diz que ela passou a noite em agonia, e no outro dia ela chegou para o marido e disse: amor, não entre na causa desse justo. O que entristece a minha alma é porque Jesus só fez o bem. Por onde ele passou, ele deixou um rastro de esperança, um rastro de alegria. Pessoas foram curadas, pessoas foram restauradas, aleijados voltaram a caminhar, mudos voltaram a falar, surdos voltaram a ouvir, cegos voltaram a enxergar. Mas as pessoas eram tão ingratas que foram levadas pelos maiorais religiosos. Hoje está crescendo um evangelho sincrético no nosso meio, um evangelho misturado, um evangelho prostituído e adulterado, um evangelho sem compromisso com a verdade, e que muitos estão indo, por quê? Porque a multidão está indo junto. Um evangelho puro, as pessoas não querem mais. E a turba que estava ali, que foi abençoada por Jesus, estava ouvindo os líderes religiosos dizendo: olha, 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 peça a morte dele, peça a morte dele. E a turba começa a gritar: crucifica, crucifica, crucifica. Pilatos fica tão agoniado, ele lembra de um costume da época. Era Páscoa. E como era Páscoa, ele lembrou de um processo que hoje nós conhecemos por substituição. Um morre no lugar do outro. E o que é que ele pensa? Espera aí, nós estamos na Páscoa. Rapaz, já sei. Traz aquele caboclo lá, aquele que nem o Satanás quer, traz ele lá. Quem é esse? É Barrabás, traz ele. Se não me falha a memória, eu acho que é Mateus 26, 17 ou é 27, 16, que diz que Barrabás ele era um homem muito conhecido. Pilatos chama Barrabás.
Barrabás foi preso por 3 grandes crimes. Número 1, uma sedição. Número 2, um assassinato. Ele matou até soldados romanos. E número 3, por ser assaltante. Ele era conhecido. Todo mundo sabia que pedir Barrabás era pedir o mal para si. Todo mundo sabia que Jesus só fez o bem. Mas porque estavam iludidos com os maiorais, com os grandes, eles diziam: solta Barrabás e crucifica Jesus. Agora deixa-me te dizer uma coisa, irmãos. A dor da traição é algo terrível. Ser traído dói, irmãos. E uma coisa, irmãos, é você ser traído e ouvir pela boca de terceiros. Outra coisa é você ver a traição, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus estava lá do alto do palanque. Embora ele sabendo como Deus qual seria o destino, mas ali também estava o homem. E quando ele olha para a multidão dizendo: solta Barrabás e crucifica Jesus, o olhar de Jesus dá, sabe em quem? Em quem ele curou, em quem ele abençoou. Mudos que Jesus fez falar estavam entre aqueles que gritavam mais alto: crucifica Jesus e solta Barrabás. Cegos que Jesus fez enxergar estavam entre aqueles que estavam com os olhos mais arregalados para ver Jesus ser crucificado. Aleijados que Jesus fez saltar e glorificar a Deus eram os que corriam mais rápido para gritar: solta Barrabás e crucifica Jesus. Jesus está ali, irmãos. Você acha que aquilo não doía, irmãos? Aquilo era como punhalada nas costas de Jesus. Pilatos não vê outra solução. Ele pega uma bacia com água e diz: pois que o sangue deste inocente, eu lavo as mãos do sangue deste inocente. E a turba grita: que caia sobre nós e nossos filhos. Que caia sobre nós e nossos filhos. Jesus sabia, irmãos, que ele seria crucificado. Preste bem atenção. A condenação entre os romanos nunca foi a crucificação. Entre os judeus nunca foi a crucificação. A condenação, a pena de morte, entre os judeus era o apedrejamento. O que você vê na Bíblia entre os hebreus acerca de condenação à pena de morte é apedrejamento. A crucificação é um costume pagão aplicado entre os romanos para os criminosos de alta periculosidade. Para você ter uma ideia, Deuteronômio capítulo 22, se não me falha a memória, ou é capítulo 21, versículo 21 e 22 diz que se um homem for morto e for pendurado no madeiro, o seu corpo, logo quando ele falecer, não pode passar do horário crepuscular. Ele tem que ser retirado, enterrado, porque aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. Escute, é o que está escrito. Logo, um estigma mórbido solapava a consciência de qualquer pessoa quando se ouvia a notícia: alguém foi condenado à crucificação. Logo todo mundo dizia: vixe, meu Jesus, isso deve ser terrível. Se foi condenado à cruz, ao madeiro, é amaldiçoado de Deus, é a pior espécie do mundo. Meu Deus do céu, que coisa terrível. Mas sabe o que alegra a minha alma? Gálatas capítulo 3, versículo 3 está escrito: pelo que Cristo nos livrou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pelo que está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em outras palavras, era como se Jesus estivesse dizendo: se for preciso me fazer maldito para salvar a sua vida, eu vou fazer.
Jesus resolve, irmão, se fazer maldito para salvar a mim e a você. Ele não se importa. Ele tanto que falou: eu sou o Filho de Deus. E agora todos iam ver que ele era maldito de Deus porque estava sendo pendurado, mas ele não se preocupava com isso, porque ele sabia que ele não era, mas ele sabia que havia algo muito maior. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz: e fostes comprado por bom preço. Qual preço é esse? Pedro toma a palavra, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, ele diz: e não foi com coisas corruptíveis desta vida, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Agora olha o detalhe, lá em 1 Coríntios 6, 20, irmão, tem a compra e a nota fiscal. Olha a compra: e fostes comprado por bom preço, sangue de Jesus. Aí ele põe uma vírgula, aí ele vai dizer a nota fiscal, porque ele dá aqui ele entra com uma conjunção conclusiva. Portanto, glorificai a Deus nos vossos corpos e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha o que ele está dizendo: fostes comprado. Agora olha a conclusiva: portanto, já que você é comprado, pois então glorifique a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A prova de que você foi comprado é quando você abre a boquinha e dá glória a Deus. Agora escute, irmãos, a cruz, ela não era feita na hora. A cruz, ela é feita com antecedência. Você já viu bandido na mão de polícia, irmão, ser tratado com carinho? A cruz, irmão, se era feito para criminosos de alta periculosidade, irmãos, a cruz era pesada. Há quem diga que Jesus levou só o patíbulo, a parte horizontal, que pesava 70 quilos. A cruz não era para Jesus, a cruz era para Barrabás. Jesus está todo ensanguentado, as costas feridas. Salmo 22 diz que estava para contar todos os ossos da sua costela, moído. Da condenação, do local do julgamento para a execução, irmão, dava cerca de 600 metros. Jesus abraça o patíbulo da cruz, fraco, perdeu muito sangue. Você, mulher, pode falar muito melhor do que eu, irmão, quando você está naquele período. Não fica fraca, não perde as forças. Imagine Jesus, que já havia perdido muito sangue, não havia se alimentado, apanhou, passou por um julgamento, sai de Pilatos, vai para Herodes, volta para Pilatos, flagelo, abraça o patíbulo da cruz e sai pela via dolorosa caminhando, irmãos. E a cruz, escute, cada vez que Jesus caminha com aquele patíbulo, as farpas de pau vão entrando e saindo nas feridas das costas de Jesus. Cada vez que ele caminha, dá para imaginar a dor por você, por mim. Nós não tínhamos valor nenhum. Ele vai caminhando. Para resumir, irmãos, quando ele chega no local, irmãos, chamado de Monte de Caveira, ele fedia a morte, irmãos, fedia sangue apodrecido. Muitos foram condenados à morte ali. Muitos. A parte horizontal da cruz, a parte vertical da cruz ficava deitada no chão, escute. Na parte inferior da cruz havia um buraco. Eles vinham com o patíbulo, encaixavam na parte vertical da cruz e deitavam o condenado.
vinham com os pregos, eu não vou entrar em detalhes, e furavam as mãos. Na altura do quadril de Jesus havia um pedaço de madeira chamado de sedécula, ou sedícula. Na parte dos pés havia um pedaço de madeira triangular, chamado de supedâneo, onde a maioria de nós cremos que foi um pé sobre o outro. Existem controvérsias sobre isso, porque existe um achado, irmãos, arqueológico, em que os cravos não eram sobre os pés, era no calcanhar, aqui atravessando o calcanhar. Atravessava um calcanhar e o outro, e perfurava na cruz. Jesus estava pregado, os braços aqui esticados. Escute bem. Depois que a cruz estava feita, os soldados vinham, irmãos, e começavam a levantar a cruz. Lembrando que na parte inferior da cruz havia um buraco no chão. E eles começam a levantar a cruz. Vai levantando, 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 levantando. Quando ela fica na vertical, ela tomba. Pum! Aquele buraco. Quando ela tomba, Jesus está aqui, ó. Ele faz isso. Que dor foi essa que ele sentiu, irmãos? Que dor desgraçada foi essa? Que dor insuportável foi essa que ele sentiu nessa hora? Agora o interessante, irmãos, é que quando está sendo levantada a cruz, que a cruz tomba, que ele olha para todo mundo que o traiu. Ele olha e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Está vendo que Jesus te ama, é apesar do que você faça, não é pelo que você é. Quando Jesus está lá pregado, agora escute, ele está aqui impulsionado, o pulmão dele está comprimido. Tem uns músculos aqui, eu não sei o nome não, agora é que a doutora que pode falar. Se eles derem cãibra, irmão, a pessoa morre por asfixia. E é justamente numa posição assim, irmãos, que é propício isso acontecer. Jesus está assim, escute. Jesus não poderia morrer de asfixia, porque não era esse o sacrifício. Era justamente por isso, irmãos, que ele estava com os pés em cima de um pedaço de madeira chamado de supedâneo. E o quadril encaixado num pedaço de madeira chamado de sedécula ou sedícula. Para que ele pudesse fazer força nas pernas, subir um pouquinho. E quando o pulmão afrouxasse aqui, ele pudesse respirar. E depois descia novamente. Mas cada vez que ele fazia isso, mais uma vez as farpas de pau nas costas de Jesus, ó. Isso era uma força sobre-humana. Cada sofrimento de Jesus. Todo movimento naquele momento era agonizante. Todo movimento era cheio de mosquitos ali, irmãos, por causa da podridão de sangue que havia ali. Muitos mosquitos pousavam em Jesus, ele ficava quieto, quieto. Ele queria beber o cálice amargo do Pai para poder resgatar você pela cruz. A dor era tão grande, irmão, se não bastasse a dor de ser traído pelos seus patrícios e por aqueles a quem ele depositou amor. Chega um momento que ele olha para o céu, olha para a eternidade, e ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani.
Deus meu, por que me desamparaste? O pai estava de costas para o filho. A teologia, irmãos, tem uma explicação para isso muito clara. Simples. Jesus carregava sobre si o pecado da humanidade. O pai não pode contemplar pecado, por isso deu as costas para o filho. Isso é o que a teologia fala. Mas depois que eu fui pai, depois que o meu filho nasceu, quem é pai, quem é mãe sabe do que eu vou falar agora. Qual é o pai, qual é a mãe que não dá a vida pelo filho? Qual é o pai que não dá a vida pelo filho? Eu imagino, isso aqui é coisa minha, tá? Você que me assiste aí, isso aqui é coisa minha, tá? Isso aqui eu não encontrei em nenhum livro teológico, isso aqui é coisa minha. Eu imagino que o pai deu as costas para o filho por causa do amor que ele teve por você. Porque se ele olha, talvez, como pai, ele não suportasse ver o filho em tamanho sofrimento e tirasse Jesus dali, e então o plano de salvação não se concretizaria. Mas por amar a você, até o próprio pai teve que sentir a dor de dar as costas para o filho só um momento, para poder te resgatar. Você não está entendendo? Você não está entendendo? O pai, ele grita: pai, por que me desamparaste, pai? Jesus é pregado 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde. Para resumir, ele olha para o céu. Mateus 27:52, tu me fala a memória. Ele diz: pai, a obra que me deste a fazer, ela está consumada. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele tomba a cabeça sobre o peito e morre. Sabe o que acontece nesse momento? O sol reconhece que quem está na cruz não é qualquer pessoa. Quem está na cruz é o Criador do próprio sol. E o sol, em protesto, resolve não dar o seu brilho. E às 3 horas da tarde fica tudo escuro. A natureza se revolta e, em protesto, se curvando ante a majestade do grande Deus que estava na cruz, a natureza começa a tremer. Os corpos de muitos santos saem da tumba ressuscitados. Por quê? Porque quem estava na cruz não era um ser qualquer, era o próprio Deus. Eles reconhecem a natureza, o sol, e se curvam. E quantas vezes nós somos resistentes a Ele? Sabe o que é que me chama a atenção? Jesus morreu. O véu do templo, que tinha quase 17 centímetros de espessura. Já viu um pano desse jeito, irmão? Quase 17 centímetros de espessura. O véu do templo pesava quase que 1 tonelada, irmãos. Era impossível ser rasgado por mãos humanas. Na hora que Jesus morre, o véu do templo se rasga, não é de baixo a alto, é de alto a baixo, mostrando que a barreira que definitivamente existia entre o homem e Deus foi rompida. Jesus morreu. Atos capítulo 2, versículo 24. Aqui eu encerro. Atos capítulo 2, versículo 24. Olha Pedro pregando. Depois que ele se converte, ele fala assim: ó, mas esse Jesus aí, que vocês mataram, crucificando, pelo determinado conselho e presciência de Deus, esse Jesus aí, no versículo 24, Pedro diz assim, ó: mas ele foi solto às ânsias da morte. Se tu não der glória a Deus agora, eu vou até pedir para tu ficar de pé. Mas não dá glória a Deus agora não, olhando para mim.
Fica de pé, olhando para mim. Olhando para mim. Olha o que Pedro diz. Mas esse Jesus, olha para mim, foi solto às ânsias da morte. O que é a ânsia, irmãos? Olha o que Pedro disse. Esse Jesus foi solto às ânsias, não era de Jesus, as ânsias era da morte. A morte teve ansiedade de segurar Jesus. Olha só, olha a petulância da bichinha. A morte, está escrito. A morte queria segurar Jesus. Eu fico imaginando assim, isso aqui é coisa minha, viu? Jesus olhando para a morte. Está escrito, irmão, que ele foi solto às ânsias da morte. Agora isso aqui é coisa minha. Parece que eu vejo Jesus olhando para ela. Oxe, tu quer me segurar aqui, é? Não, tá de brincadeira. Ó, morte, tu quer me segurar? Deixa eu te dar um recado aqui, morte. Você só segura quem tem vida. Porque eu, Jesus, não tenho vida. Eu sou a própria vida. E Ele ressuscitou e está vivo entre nós. Ele perdoou os nossos pecados. E Ele estará sempre pronto a perdoar o seu pecado. Já falei isso aqui uma vez. Quando você se arrepende do seu pecado, Deus te perdoa. E se porventura você pecar de novo, porque vai pecar de novo, porque somos assim falhos. Se você vir novamente à presença de Deus pedir perdão, Deus não te olha como reincidente. Deus não olha para você como alguém que cometeu um pecado e foi perdoado, não. Deus olha para você como se você nunca tivesse cometido nenhum pecado. Por quê, pastor? Porque cada vez que você pede perdão com o coração arrependido, Deus perdoa e Ele esquece. Deus faz questão de esquecer o seu pecado. Por isso que cada vez que você pede perdão, para você é como se, para Deus é como se você fosse réu primário. Como é que não se serve a um Deus desse? Como é que não se serve a um Deus desse? Não deixe o diabo matar a sua vida, te acusando por causa dos seus delitos e dos seus pecados. A Bíblia diz, 1 de João, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e transgressões. Amém!